Então vou começar por perguntar, quem é que esteve na apresentação do ano passado? Viram online? Só, alguma gravação assim meia às escondidas? Pronto, ok. Estou a perguntar isso só para poder dar uma ou duas notas a quem não esteve daquilo que foi o ano passado. Porque a apresentação tem dois tópicos principais, um ligado com aquilo que é os empréstimos e as poupanças e implicações que isso possam ter para a nossa vida futura. Muitas vezes há decisões que se tomam na nossa juventude ou no meio da vida, mas que vão condicionar completamente aquilo que vai acontecer um bocadinho mais à frente, ao ponto de nós ouvirmos várias vezes a frase muito comum de dizer que nós vivemos para pagar as contas. E a pessoa acaba por se tornar um verdadeiro escravo, não das coisas, mas das escolhas. Por outro lado, isto a nível de empréstimos, a nível de poupanças, a mesma coisa. Às vezes há investimentos que fazemos que, por não sabermos onde nos estamos a meter, vivemos o resto do tempo por baixo de colunas de medo. Às vezes há investimentos que nós nem nos apercebemos que têm algum tipo de risco e quando vemos que tem o risco passamos não sei quantos anos aterrorizados com a escolha que fizemos, se vai correr bem, se não vai correr bem, e não é por acaso que hoje em dia os problemas de ansiedade são terríveis. Estes dois textos eu passei-os o ano passado e acabam por ser a chave de tudo o que tem a ver com vida financeira. O texto, bem conhecido de Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e volto a sublinhar, o dinheiro não é todos os males, mas pode ser a raiz dele. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, vez após vez na nossa vida diária, quando o nosso foco é as posses, quando o nosso foco é o dinheiro, depois acabamos por ver aterrorizados com a perda dele. E depois vem a situação do texto de Provérbios, que quem toma emprestado é escravo do que empresta. Muitas vezes nós, com as nossas escolhas, não sendo escravos, acabamos por viver uma vida de escravidão. O último tópico que lembro do ano passado, o crédito em si não é mau. O problema é quando eu uso o crédito para as coisas erradas. Quando eu uso crédito de curto prazo para coisas que são de longo prazo e vice-versa. O que é que quero dizer com isto? Eu ter um empréstimo para uma coisa que sei que garantidamente tem um retorno, para o qual eu tenho um plano B, como é o caso do empréstimo de habitação, que se a coisa correr mal, o bem pode ser vendido e o crédito está liquidado, é uma coisa. Aqueles que fazem um crédito a 10 anos para fazer uma viagem, se alguma coisa corre mal, a viagem já foi gasta, já aconteceu, e agora eu vivo literalmente para pagar uma conta que se calhar já nem tenho dinheiro para ela. Um caso mais clássico é aquela pessoa que pede um crédito para ir comprar o carro, está a pagar o carro durante 10 anos, e porque achou melhor não fez o plano B de ter um seguro de todos os riscos para o carro. Teve um acidente, o carro foi para a sucata, já não existe o bem, eu vou ter que comprar outro carro, mas o empréstimo continuou porque não havia plano B. E estes são os tipos de escravatura que daqui podem vir. Agora, o que não ficou a ser falado em fevereiro, porque não deu tempo, eu estou aqui a falar o ano passado, mas ainda é este ano, portanto, isto é aquela coisa diferente, tem a ver com algo que cada vez é mais frequente, cada vez mais se fala nas notícias, mas que considero que falta poder-se falar abertamente sobre o assunto. Tem a ver com os esquemas de fraude, os esquemas de burla que vão aparecendo, em que todos os dias há esquemas novos, todos os dias há pessoas que pensam como é que podem fazer dinheiro fácil, e há algumas ideias que permanecem no senso comum, que são as principais ameaças para nós sermos os primeiros a cair nas fraudes.
O primeiro passo para eu cair numa fraude é pensar que eu sou inteligente o suficiente para não cair. O primeiro passo para cair numa fraude é pensar que eu tenho um curso suficientemente informado, que é médico, é doutor, é engenheiro, então esses não caem. O problema é que quem passa pelo mundo financeiro, falem com qualquer funcionário bancário e vão ver que, assim como nós dizemos que a morte não escolhe idades, a fraude também não escolhe idades, nem categorias, nem nada parecido. Muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos empresários, de repente, passam de muito para nada. E estamos a falar de situações que eu assisti na minha vida, de ter um casal de enfermeiros, bem formados, chefes de turno, no dia em que recebem o ordenado, vão à conta e têm 10 cêntimos. Com uma criança nos colos para dar de comer, com a conta da casa a chegar, porque está ao fim do mês, e tem 0, bola. E agora a questão é, o que é que são... Porquê é que nós somos tão levados a cair em fraude? E isto aqui eu gostava de começar por este ponto, porque a melhor forma de nós combatermos um problema, a melhor forma de nós combatermos uma doença, é saber quais são os sintomas, de maneira a que possamos identificar quando o problema chega. A nível do nosso pensamento, há algumas características que nós temos que nos tornam sensíveis à fraude. E estas características todos nós temos. Não é de dizer que somos melhor que outros. Todos nós temos urgência em resolver os nossos problemas. O problema do outro pode ser grande, mas eu tenho pressa em resolver o meu. Todos nós temos o desejo de ser melhores. Basta pensar como é que nós somos educados, eu quero ser o primeiro, eu quero alcançar o objetivo, eu quero fazer o meu melhor, e é bom. Mas este desejo de superiorizar-me também acarreta um risco. Todos nós temos aquele sonho de sair à lotaria, de ser o contemplado por um prémio. Parece que é aquela coisa que é o docinho, e basta pensar em toda a publicidade que nos rodeia, se não começamos a ver estes itens sempre como itens-chaves da publicidade. Todos nós temos medo de perder coisas. Medo de ser roubados, medo de uma escolha correr mal, e todos nós somos gananciosos. Não vale a pena, mas isto são 5 características que eu aqui pus que acho que qualquer um de nós, em maior ou menor grau, consegue ver que no nosso dia-a-dia somos levados nesta curva. Agora, todos os esquemas de fraude, sem exceção, é aqui que se vão basear. É nestas características que vão se basear. E só quando eu tomo consciência destes 5 parâmetros é que eu vou sentir alguma capacidade de me questionar. Existem vários tipos de fraude. Existem fraudes por internet, pelo telefone, em contactos diretos, telefonemas, e-mails. Assim, não é possível, e muito menos no espaço de uma hora, fazer aqui algo que fosse exaustivo. Mas eu trago 9 exemplos simples do dia-a-dia. A maior parte deles, vocês próprios, se pensarem, já vos passou ao lado. Se não for a vós próprios, alguém esteve ao vosso lado. E mais uma vez, é um alerta, porque mesmo que eu tenha uma vida regrada em tempo, não faça empréstimos, ou se façam bem pensados. Eu quando faço as minhas poupanças, eu faço as minhas poupanças de maneira a saber com o que contar. Tenho uma vida prudente. Mas às vezes alguém com más intenções pode deitar tudo a perder. Eu já falava em fevereiro que aquele que se torna escravo tinha 2 maneiras de se tornar escravo. Ou aquele que tinha a infelicidade de ficar na pobreza, tinha 2 formas. Podia ser conquistado ou podia ter um infortúnio. Temos a mulher viúva que se tornou numa situação de extrema pobreza porque ficou viúva. Ela não teve culpa no assunto. Por outro lado, José virou escravo porque foi vendido. E ele aí não teve... foi uma coisa completamente diferente. Temos Ló, que também virou por uns dias escravo, porque a terra onde ele estava foi conquistada e ele foi levado no meio dos cativos.
Portanto, há situações que são voluntárias, há situações que não são voluntárias e existe também aquele que se meteu em tantas dívidas que acabou por virar escravo porque não tinha com que pagar. Algumas destes tipos de fraudes, e o exemplo número 1 é um caso típico, eles podem não andar sozinhas, eles podem andar a pares. E às vezes coisas que parecem completamente inofensivas não são assim. Todos nós já recebemos chamadas de números estranhos. E às vezes somos levados a atender para ver o que é que se passa. Esquecemos que do outro lado pode estar alguém que naquela chamada a única intenção que tem é saber informação. E não importa qual. Vocês nunca se aperceberam como é que funciona, ou imaginaram como é que funciona os tarólogos, as pessoas que vão para a adivinhação? Regra geral, antes de começar uma consulta, ou antes de começar a adivinhação, há uma conversa de circunstância. Há uma conversa simplesmente dizer bom dia, boa tarde. É a parte mais importante para aquela pessoa. Porque naquela conversa, eu sei o nome, consigo perceber se a pessoa é mais aberta, se é mais fechada. De repente a pessoa até deixa escapar alguma informação. E quando começa a seguir a fazer uma outra coisa diferente, se calhar até outra pessoa que vai falar, vai usar aquela informação para fazer parecer que eu já era detentor de informação que afinal não a tinha. Dou-vos um exemplo. Numa conversa informal, eu ligo para vocês. Olha, estou a falar para a casa da Joana. Não, aqui é a Maria. Mas, sim, é Maria, mas a sua filha não se chama Joana? Não, é Marta. Ah, tem razão, é Marta, então eu liguei para a mãe errada. No dia a seguir, uma outra pessoa vai ligar. Olha, eu estou aqui com a Marta, eu estou a falar para a casa da mãe, foi ela que me deu o telefone. Estamos aqui com um problema que ela fez aqui uma dívida na loja, preciso que faça aqui o pagamento, senão ela não vai poder sair da loja. Sabe o nome da filha, sabe o nome da mãe, aparentemente teria só a filha dando o número de telefone é que conseguiria fazer aquela chamada. Tudo parece correto. E de onde é que veio? De uma outra chamada, feita por uma terceira pessoa para a voz não ser parecida, mas que acabou por recolher informação que foi a forma de poder agir mais à frente. Esta é das principais formas de alerta. O facto de alguém do outro lado que eu não conheço ter informação não é motivo para eu acreditar em nada. Porque a informação hoje em dia obtém-se de muitas maneiras. E eu estou a falar deste exemplo de uma chamada desconhecida, mas basta dizer qualquer pessoa que vá ao vosso perfil de redes sociais e qual é a quantidade de informação que lá não obtém. Como é que é o filho, como é que não é o filho, como é que é a mãe, como é que não é a mãe, quais são os meus gostos, onde é que eu costumo passar, onde é que eu estive. Olha, eu encontrei-me contigo, tiveste em Palma de Maiorca, vimos aquilo assim, assim. Simplesmente a pessoa viu as fotografias e consegue traçar e a pessoa é levada na dúvida. Agora, isto é a nível do contacto pessoal. Mas existem também as outras formas, que é o procurar entrar nos nossos dispositivos informáticos. Todos já ouviram falar do phishing. O smishing é a mesma coisa, mas por SMS, que são aquelas mensagens que nós vamos recebendo ou por correio eletrónico ou por WhatsApp, ou seja, como for, que têm pouca informação e, regra geral, têm um link para clicar. E que para aqueles que são dedos rápidos, é um perigo desgraçado. No passado brincava-se que era o gatilho rápido nos filmes de cowboys, agora o dedo rápido no telemóvel. Mas a história é a mesma. Temos uma tendência muito grande em tentar reagir. E basta pensar que a maior parte dos joguinhos de telemóvel
baseiam-se nesse pressuposto de ser rápido a clicar. Ou porque é um artigo que está no correio que veio para a minha morada e que eu preciso clicar para receber. Ou porque recebi uma mensagem que parece ser do cartão de... Olha, estamos aqui já um exemplozinho. Essa aí é outra que eu tenho aqui. Ainda não é esta. Aparece muitas situações a nível comercial, para quem já trabalha, que é receber um e-mail a dizer faça o download da sua fatura. Que é muito habitual, programas de contabilidade mandarem a fatura num link. Até aí tudo bem. Mas quem faz burlas usa isto da mesma forma. Cria um e-mail, faça o download. E uma pessoa vai todo feliz e aquilo não funciona. Ou então, como por vezes acontece, ao clicar, vai ter, para fazer o download, tem que fazer o login no OneDrive. É tudo muito bem parecido e toca aí pôr a senha para fazer o login. E quando eu faço login, aquilo não funciona. E eu fico ali um bocadinho sem perceber. O que eu acabei de fazer ao clicar e preencher os meus dados foi ditar a minha password e a minha credencial para o outro. O que é que o outro vai fazer? Tem acesso ao meu nome do utilizador, tem meu acesso à minha password, tudo o que estava no meu correio eletrónico, tudo o que estava nas minhas bases de dados, ele passou a ter acesso. Pode enviar e-mails a meu nome. Se eu usar a mesma password para várias coisas, vai entrar em várias coisas, porque até vai o e-mail, até sabe quais eram os bancos com que eu trabalho. Passado meia hora, se for preciso, tenho as minhas contas vazias, passwords mudadas, quero recuperar e não consigo recuperar nada. Mais uma vez, são situações em que quem ataca não tem pressa. Ele quer que eu tenha pressa. E porque eu recebi uma informação de receba já esta encomenda, porque senão ela vai voltar para trás. Receba a fatura que daqui a dois dias ou daqui a 24 horas o link já não está disponível. E eu, com a coisa de não perder a oportunidade, lá vou eu clicar no botão. No entanto, se eu pusesse, e usando a imagem no computador, se eu puser o rato por cima e aparecesse o endereço, ou se eu no telemóvel carregar contínuo em cima do link para ver qual é o link, ia ver que aquilo, em vez de dizer que era proveniente do Banco Santander, afinal aquilo é Bing, não sei quantas, um endereço gigantesco, que levava logo a perguntar, para lá, será que isto é mesmo real? Uma outra situação, menos conhecida, mas que para a juventude é importantíssimo. Cuidado com os pontos de carregamento de telemóvel e de computadores. Quando eu uso o meu computador ou o meu telemóvel a carregar no meu transformador, eu estou a ligar à eletricidade. Quando eu estou num aeroporto e ligo o meu telemóvel num USB, ou quando ligo num shopping a um USB, eu não sei se do outro lado está uma ficha de eletricidade ou se está um computador. E se eu, quando ligo o telemóvel, tenho uma password, quando eu ligo um cabo, não há password, acabou. Tudo o que estiver dentro do telemóvel está com a porta escancarada e aberta. Mais uma vez, tal como no e-mail, eu precisava, no número 2, eu tinha que clicar no botão para dar o acesso e para começar a escrever. Aqui nem há botão. Enfiei a tomada, está uma cópia feita. E depois até vos digo assim, e depois alguns até me poderão dizer, realmente parece que quando se carrega num determinado sítio o telemóvel anda mais devagar. Está mesmo a andar mais devagar. Porque é natural, enquanto estamos a fazer uma cópia, a máquina está ocupada. Um outro estilo, chamamos o porquinho mealheiro. O desejo que existe de ganhar, de ser o primeiro, de grandes negócios. Meus amigos, se é demasiado bom para ser verdade, é mesmo mentira. Não vale a pena. Muitos caminhos há, mas os que mais largos são vão dar à perdição. Não vale a pena. Mas uma coisa é certa. Quantos de vós já ouviram falar sobre esquemas de criptomoedas? Que investe e os que entram primeiro estão bem,
mas de repente a bolha arrebentou e era uma mão cheia de nada. Quem organiza isto não está preocupado com os poucos que saem a tempo e que ganharam dinheiro. Para eles é a melhor publicidade que existe. Porque a lógica é, eu para conseguir tirar dinheiro, é porque arranjei mais 3 tanços, é mesmo assim, que entraram e ofereceram-me o dinheiro deles. Mas uma parte do dinheiro que eles puseram não foi para mim, foi para quem esteve a organizar. E foi andando, até que a bolha já estava grande o suficiente. Quem começou a coisa deu o passinho fora. E agora? Já não há mais tanços para entrar. Puf, quem ainda não saiu, rebentou. Quem já está jovem há mais tempo ouviu falar de um senhor chamado Madoff, que foi para a cadeia e tudo mais, que era exatamente isto que fazia, só que em vez de ser com criptomoedas, era com investimentos da Bolsa. Olha, a Bolsa está a cair 20%, mas eu garanto que dou 10%. Eu garanto. Pois, ele garantia até o dia em que tirou o dinheiro fora. Quando ele saltou fora, a coisa não garantiu nada. Outra situação. Não sei se vocês já repararam, também um bocadinho influenciada pela cultura sul-americana, cada vez mais somos inundados pelos áudios do WhatsApp. Agora já nem sequer se escreve, passa-se áudios, porque os áudios dão-nos mais confiança. Porque eu estou a ouvir a voz da outra pessoa. Sabem qual é o problema? É que vocês, a partir de um clipe de áudio de alguém, metem num programa gratuito de internet, escrevem o texto que vocês quiserem e o computador lê, com a voz daquela pessoa, o texto que vocês quiserem. E de repente eu recebo um áudio do número que eu não conheço, em que dizem, olha, eu perdi o meu telemóvel, estou a usar o telefone do meu amigo, por favor ajuda-me, manda-me um MBWay para aqui para eu conseguir comprar um cartão novo. Sim, eu estou a ouvir a voz, não tenho dúvidas. E aí vou eu. Daí um bocado, olha, eu ajudei-te. Não. Mas mandaste uma mensagem? Não. Ups. E a vida das fraudes, deste tipo de fraudes, é a vida do ups. A vida do eu pensava que todos isto que eu fui falando, e a partir daqui começa a ser muito mais, há uma chave para conseguir lutar um pouquinho contra a nossa ânsia de fazer as coisas rapidamente e resolver o meu problema rapidamente. Sermos nós a confirmar. E não serve a mesma via. Mandar uma mensagem, eu faço uma chamada. Ai, meu telefone não está a dar. Ok, dá-me só um momento que eu já te ligo de volta. Vamos ligar para o telefone que foi dito que não estava a dar. Porque se calhar às vezes está a dar. E isto leva rapidamente para algo que está em moda em Portugal, que já ouviram falar de certeza nas notícias, que é o Olá Mãe, Olá Pai. Isto é uma mistura de informações que estão para trás. Alguém que recolheu informação, que já sabe qual é o nome da mãe, qual é o nome do pai, qual é o nome do filho, e vai ligar, muito aflito, que tem que ser agora, porque eu estou aqui no meio do nada e preciso comprar um telefone, estou a pedir aqui a um colega para me ajudar. Normalmente este até é por mensagens, as pessoas estão habituadas a trocar mensagens, WhatsApps, e aí vai disto. Isto é todos os dias, amigos. Gente rica, pobre, da direita, da esquerda, não... todos os dias. E uma coisa que, mais uma vez, uma coisa que os burlões sabem é que quanto mais tempo eu tenho para pensar, menor é a probabilidade da burla ser bem sucedida. Porque nós, quando tentamos resolver rápido, pensamos menos. Nós, às vezes, esquecemos disso, mas o burlão não se esquece. E quando há muita urgência, se é bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Este Olá Mãe vai ligar diretamente com o das vendas rápidas.
Meio mundo sabe que quando se mete uma coisa à venda no OLX, ou em qualquer rede de vendas, os primeiros 10 minutos, meia hora, vão chover mensagens de interessados. Alguns deles que dizem, eu faço já o pagamento, eu quero já fazer o pagamento, é só ir ao multibanco e pôr lá um código assim assado, que já fica com o dinheiro pago, que eu quero isso é para mim. Nem questiona se é bom, se é mau, de que cor é que é, como é que faço para ir buscar. A preocupação é vender. Quero comprar já. E quantos, com a ânsia que fizeram um bom negócio e que já venderam, já resolveram ao multibanco, como é que eu faço assim, assim, assim? E ouvem do outro lado, descaradamente, já foste. E desligam a chamada. Com esta descaradeza toda. Porque a pessoa que tinha acabado de fazer, ao ir ao multibanco e pôr um código, foi pôr a minha conta com o código que o outro pediu. E a partir deste momento, passado meia hora, a conta está vazia. E eu, em vez de receber dinheiro, acabei de esvaziar a minha conta. E eu vou ao banco, vou reclamar, e o banco vai dizer, então, mas você deu o código e agora quer que o seguro pague? Você voluntariamente entregou tudo? É a mesma coisa que você chegar, entregar a chave da casa a alguém e assaltaram. Não assaltaram. Você voluntariamente entregou as coisas todas, não há assalto. E vez após vez isto vai acontecendo. Aquilo que estavas a dizer, o pagamento das dívidas desconhecidas. A vida está tão acelerada, que vez após vez recebe-se mensagenzinhas, pague já a dívida tal para não ser cortado a televisão, para não ser cortada a internet, para não ser cortada a luz, a água. Neste caso a mensagem era do governo, era gov.pt. Gov.pt tem uma portagem em dívida, pague já para não ser penhorado. Isto não é uma nem duas. Isto, todos os dias estão a chegar coisas destas. Se a pessoa... E aparece com a referência multibanco, tudo mais, tudo direitinho. Chave. Calma. Não há nada que aconteça de um dia para o outro. Se eu não tenho dívida... A validade normalmente é tipo naquele dia ou no dia seguinte. Porquê? O sentimento de urgência. Porque se eu pensar muito, eu vou duvidar. Então põe-se prazos muito curtinhos, que é para eu não pensar. Basta-vos dizer assim, por mais que nós pensemos, a maior parte das distrações no nosso telemóvel estão-nos a programar para ser seres não pensantes, seres reativos. São jogos de atenção, jogos de reação, em que o que mais importa é, eu para ganhar, tenho que clicar sem pensar, e o mais rápido possível. Só que isso, quando passa para a nossa vida, eu estou a ser uma mera máquina autómata que, se me derem uma buzina dela ao ouvido, eu reajo e não penso. Olha que maravilha para alguém que queira enganar. Eu basta... Imagem do burrinho que mete a cenoura à frente e uma cenoura eu vou atrás. Não penso. Está a cenoura eu vou atrás, nem quer saber se aquilo está a ser uma marosca ou não. Isto é o nosso dia-a-dia. E vez após vez... Não sei se repararam, eu não estou aqui a falar dos esquemas da MBWay, porque os esquemas da MBWay são transversais a tudo isto. E baseia-se sempre na mesma coisa. O MBWay só funciona como burla, porque eu sou levado a esquecer, para o MBWay trabalhar, eu não preciso dar informação nenhuma. Se a pessoa me está a telefonar, já tem tudo o que precisa. Tem o número de telefone. Mas quem telefona vai sempre dizer, ei, tenho que fazer isto, aquilo, aquilo outro, porque quero fazer já. E se eu começo a tentar desviar a conversa, põe sempre mais problemas para ser rápido. Quando é o olá mãe, tem que ser já, porque eu estou aqui no meio da loja, eu estou com as compras aqui em cima do tapete rolante, fico mal. E às vezes basta só fazer isto. Espera aí, ligo eu de volta. Desligo e ligo para o telefone normal. Olha, estás aqui neste sítio assim, assim. Não. Já foste. Para quem está em empresas, eu já apanhei tentativas destas. Cuidado com a alteração da forma de pagamento. Lembram-se daquele primeiro do tentar obter informações?
a coisa mais fácil de fazer é eu ir ao Google, criar uma conta de correio eletrónico XPTO, mas fazer aparecer como se fosse enviado por mim. Em vez de ser daniel.simões@adventistas, é daniel.simões.adventistas@gmail. Mas quero que apareça, quando chega o e-mail, com aquele endereço. E ele aparece. Eu sei que esta pessoa compra coisas naquela loja. Eu vou mandar um e-mail tão simples quanto isto. Em relação à última compra que aqui fez, por favor, não pague a fatura para o NIB tal. Estamos com problemas no banco. Paga a fatura para o NIB tal. Mudou o número da conta. E eu, que até fiz compras, provavelmente quem viu estava à porta e viu que eu lá fui. Se eu preciso, até estava lá a olhar, até sabe o valor da compra. E eu, muito bem intencionado, não tem problema nenhum. Em vez de, tenho que pagar e tenho, em vez de pagar para esta conta, pago para aquela. Aí está o pagamento feito. Passado um mês, olha, então não me paga. Não, já paguei. Não, ora manda-me um comprovativo. Manda o comprovativo. Não, essa conta não é nossa. Mas você disse. Não disse. Depois é que cai a ficha. Quando vou ver o endereço, realmente isto já fui. E isto pode ser com uma quantia pequena, pode ser com uma quantia grande. E esta até são das fraudes mais complicadas para empresas. Que pode às vezes acontecer repetidamente. Eu já fiz pagamentos de várias faturas, paguei várias contas, mas não estava a pagar nada. Estava a ir oferecendo aos poucos dinheiro a outra pessoa. E quando chega a altura de reclamar, onde é que está o dinheiro? Já fugiu. Por isso é que volto ao início. Todos os modelos vão sempre à mesma coisa. Ambição, ganância, necessidade de conquista, rapidez em resolver problemas, reação rápida. Combater a pressa é a solução número 1 para tentar evitar fraudes. É quando eu paro para pensar, costuma-se dizer, na brincadeira, que nós temos o tico e o teco. Tudo bem que só tínhamos 2, mas não deixamos um deles a dormir. Usemos os 2, pelo menos. Porque a brincar, às vezes uma pessoa diz, é o tico e o teco e o tico já se foi. Não deixem o tico ir-se. Soluções básicas que deixo o alerta. Protejam os vossos dados pessoais. Quando vos ligam ao telefone para fazer campanhas de marketing, vocês só passam dados se quiserem. Vocês querem... Podemos gravar a chamada? Se vocês não quiserem, basta dizer, não autorizo a gravação da chamada. A chamada acabou. Mas se eu quiser eu vou à loja. Se eu quiser eu vou ao site e faço a compra. Mas nós aqui conseguimos fazer aquilo e aquilo outro. A decisão é sempre vossa. Mas lembrem-se uma coisa, não sabem de quem está do outro lado. E não é por acaso que no mundo das telecomunicações, por exemplo, ligam 50 empresas a dizer que são da Mel. E a empresazinha daqui, a empresazinha dali, a empresazinha dali, e de repente estamos a receber uma chamada de uma empresa que vende garrafas de água, e nos diz, mas como é que esta empresa de garrafas de água sabe que eu me chamo tal e tenho o meu número de telefone? Pois, porque eu acabei de dar o meu nome numa entrevista que me fizeram para um estudo sobre o sono, e é aquele número que eu dei num determinado momento, agora serve para tudo e mais alguma coisa. E-mails, SMS, mensagens do WhatsApp. Por favor, primeiro pensa-se, depois clica-se. Não façam o contrário. Não cliquem para depois ver o que é que está lá dentro. É o contrário. Primeiro vemos onde é que isto vai dar e depois é que escolho se clica ou não, se é seguro clicar ou não. MBWay. Ou sei funcionar ou não uso? Sim. Pode? Há uma pergunta que eu gostava de pôr, que realmente já me tem, de alguma forma, tem mexido comigo já mais do que uma vez. Com certeza já aconteceu com todos aqueles que têm telefone em casa ou telemóvel. Porque é que empresas ditas muito mais pequenas
conseguem identificar o seu telefone, o seu número de telefone, através de um nome que aparece no nosso telemóvel, quando nos ligam, e empresas que realmente são de serviços nacionais, telefonam sempre com números ditos não identificados. Eu já me chateei várias vezes com as pessoas por causa disso. Porque realmente, a maior parte das vezes, eu nem sequer queria atender essas chamadas. Porque eu, quando não conheço o número, eu nem sequer atendo. Na maioria das vezes. E eu já lhes disse várias vezes, porque é que vocês me ligam com um número que não está identificado, se sou uma empresa credível? Isso é um serviço público, devia ser identificado logo à partida para que as pessoas possam saber que podem atender a chamada. Porque hoje em dia, com as burlas que há, ninguém me diz que não é um número que está feito para desviar informação. Isso já implica perceber um bocadinho como é que funcionam as grandes empresas e como é que é fácil lidar com as emoções humanas. Uma empresa grande está preocupada no seu lucro, não está preocupada com o trabalho de formiga. Ou seja, vamos usar aqui o exemplo da televisão por cabo. A televisão por cabo quer estar preocupada em ter o maior número de clientes possível, mas não quer estar preocupada no trabalho de bater porta a porta ou de andar a fazer chamadazinhas, porque isso é ter funcionários que estão a ver se conseguem alguma coisa. E eles não querem funcionários que estão a ver se conseguem, querem funcionários que já estejam efetivamente a produzir. Então o que é que eles fazem? Eles pegam na base de dados que têm de clientes potenciais e todo aquele que fizer um protocolo com a empresa, se eu arranjar clientes, 40% da primeira assinatura é para mim, eles ficam, olha, pega aqui, está aqui a minha base de dados. Porquê é que eles podem fazer isso? Porque eu, quando fiz o meu contrato de televisão, lá no fim tem duas cruzinhas, que é aceita receber as campanhas de marketing da Mel. Se eu pus a cruzinha no aceito receber as campanhas, todas aquelas empresas pequeninas ou pessoas individuais que façam publicidade para a Mel têm acesso ao meu número de telefone. Todas. A Mel o que faz é, olha, eu não quero perder tempo a andar atrás de clientes, peguem vocês a minha base de dados e telefonem para eles a ver se eles conseguem, se eles querem mais um canal. Mas aquilo não é a Mel que está a ligar. É publicidade do Joaquim limitada, é publicidade da Maria limitada, é a loja de seguros da esquina limitada. São 300 mil empresas que, quando pegam no telefone, se identificam como Mel, porque estão a ligar em nome da Mel, mas na realidade eles estão a ser apenas vendedores. E eles ligam números desconhecidos porque simplesmente estão muitas vezes a usar o seu telefone próprio, pessoal. Aquilo não é o número de telefone da Mel, é o número do Sr. Joaquim, que é gerente ou é funcionário da empresa da mercearia do lado. Por isso é que eu há bocado dizia que das principais formas de poder combater isto é dizer, ouvir informação é bom, não nada contra. Tomar uma decisão por impulso de uma promoção que aparenta ser a melhor coisa do mundo, ali na hora, eu estou a ultrapassar etapas. Eu estou a ser reativo, estou a reagir e não a ser pensante. Portanto, eu do outro lado do telefone nunca sei se quem está do lado lá é alguém oficial de uma empresa e até fico com a sensação que é, mas não é, meus amigos. E este é o problema das telecomunicações. Eu não pus aqui nos meus 9 exemplos de fraude, mas que já existe situações de imagem. O nosso doutor Viriato, da PNP, teve um vídeo que andou a circular em que tinha sido feito o mais básico possível, notava-se perfeitamente que era de pouca qualidade e, no entanto, a quantidade de chamadas que o doutor Viriato recebeu a criticar o que ele tinha dito nas redes sociais. Tinha a voz dele, tinha a imagem dele, mas não tinha sido ele a dizer. Porquê? Porque alguém pegou num clipe de vídeo dele e numa fotografia, pegou num clipe de voz e pôs aquilo. Vocês basta irem à net e fazerem uma brincadeira e vocês vão ver a quantidade de aplicações de telemóvel que já pegam numa fotografia e fazem animação à fotografia.
baseado em inteligência artificial. E alguns deles ferramentas gratuitas. E quando eu começo a falar de ferramentas gratuitas, sabe o que é que isso quer dizer? Que o miúdo da esquina, que até percebe alguma coisa de informática, tem tudo o que precisa para enganar pessoas desatentas. Eu há bocado brinquei com a palavra tanso. Eu não quero usar uma palavra de insulto, mas quando eu uso a palavra tanso, é aquela... Eu vou dar o significado para o meu conceito de tanso. É aquela pessoa que faz sem pensar. E tudo o que tem a ver com a burla, tudo que tem a ver com os esquemas de fraude, baseia-se neste ponto. Procura tansos. Pessoas que agem sem pensar. Não que... Às vezes acertam, é verdade. Mas para um tanso acertar, é preciso que quem esteja do outro lado esteja com boa intenção. E esteja interessado no meu sucesso. Porque se eles estiverem interessados no meu sucesso, eu reajo sem pensar e rapidamente e vou ser bem sucedido. Mas se quem está do outro lado tiver más intenções, já me espalhei ao comprido. E já fui exatamente para onde o outro queria ir. E agora, para aqueles mais jovens, eu vou usar uma ilustração que, para ver se a vossa memória de banda desenhada está bem delineada. Quantos já não viram bonequinhos que estão a fazer uma corrida e o que vai à frente vira a tableta da seta ao contrário? E o outro que vem atrás, mesmo tendo tudo para ver que o caminho continua para aquele lado, a seta está para aquele lado, mas lá à frente está interrompido. A seta está para aquele lado, vamos. E todo o desenho animado e toda a brincadeira baseia-se na inocência de reagir sem pensar. Quando o normal, numa pessoa pensante, seria chegar a um sítio, esta seta e o resto do ambiente não batem certo. Vou ter que tomar eu uma escolha. Voltando ao nosso ambiente, quantos de nós em atividades de desbravadores já não chegámos a um momento em que o grupo da frente está todo aí por aquele lado e eu estou com o meu mapa, não está a fazer sentido para onde eles vão. Ah, mas se eles estão a ir por ali, eu também vou. Que bom, eles vão fazer uma hora de caminhada extra e eu também vou. E depois chegamos ao fim, ei pai, só caminhei, isto foi, não prestou para nada. Para onde é que vocês fomos? Fomos ali. Ah, lá, mas... Isto é o nosso dia-a-dia. Este é o melhor texto para a burla. O ingênuo dá crédito a quê? A tudo. Algumas versões usam a expressão acredita em tudo o que ouve. Mas o prudente reflete antes de dar o passo. Está aqui a chave, é assim, já Salomão, bem lá atrás, continuava a dar a chave para não é cursos novos, não é formações, não é palestras, não é workshops. Esqueçam isso. Usar o tico e o teco. Se nós usarmos o tico e o teco, amigos, garanto-vos, metade das fraudes já não entram. Eu só falo, eu só reajo àquilo que eu quero. Se vem-me um pedido de informação, a forma-chave de eu poder tirar a certeza é desliga e vou ser eu a iniciar uma comunicação. Ai, mas se você for a uma loja, ele também vai ligar a central. É verdade, mas a central liga porque eu pedi. E eu já estou à espera de receber a chamada. E quando me ligar, vão-me dizer, olha, acabei de receber o pedido que fez na loja XPTO. Eu, sim senhor, estou aqui. Agora, quando me ligam do telefone, quem é que está do outro lado? Eu não sei. Eu recebi uma mensagem, mas tem a voz da minha mãe. Mas está a vir um número que não é da minha mãe. E agora vou-vos dizer assim uma coisa. Vocês conhecem aqueles sites de internet, até nem precisa, basta ir ao Google, em que nós pomos um número de telefone e se fizermos só pesquisa pelo número de telefone, aparece logo comentários de 30 mil pessoas sobre a quem é que este número pode fazer parte. E quantas vezes após vezes começa a dizer que é marketing, é publicidade, é enganoso, suspeita de burla. Bastou eu gastar 30 segundos do meu tempo em que a pessoa, eu recebi uma chamada
eu já devolvo a chamada. Desligo, no instante vou ao Google só meter o número de telefone. Ok, é do sítio certo, eu ligo de volta. Muitas vezes, sabe o que é que acontece? Ao ligar de volta, o número já está desligado. Porque quando a pessoa desliga, quem está do outro lado, se for mal intencionado, ele desliga para não ser localizado. Vou só dizer assim, e fica este último comentário antes de passar-vos a palavra. Para terem uma noção, e há algumas séries sobre o assunto, até mesmo na televisão, há pessoas que compram cartões de telemóvel à centena. Eu vou a uma loja, ou melhor, vou via internet, eu quero da operadora Mel 100 números de telefone. E com 100 euros compra 100 números de telefone, um número de telefone por euro. Agora tenho 100 cartões comigo para fazer chamadas. E eu durante o dia ligo a um, troco o cartão, ligo a outro, troco o cartão, ligo a outro, troco o cartão. Qual é o interesse disto? Não sou localizado. Porque basta apanhar um tanso, já apanhei 200 ou 300 euros, já paguei os cartões todos e já tenho lucro. E foi só num. Porque todos estes esquemas baseiam-se no mesmo objetivo. É ter acesso aos meus bens. E quando tiver acesso, uma pessoa que caia, maravilha. Um alerta apenas. Se às vezes forem apanhados num esquema destes, aí sim, reajam rápido. A fazer o quê? A denunciar. Tive casos, e eu falei há bocado do exemplo de um casal de enfermeiros, que foi um caso que eu acompanhei, em que conseguiram recuperar metade do dinheiro que tinham perdido, porque na hora foram logo à polícia, foram logo ao banco e começaram logo a bloquear tudo o que podiam haver. E no caso a polícia conseguiu bloquear a conta de destino para onde o dinheiro tinha ido. Tiveram uma sorte. Outra coisa, o cartão de crédito, eu falava isso em fevereiro, seja cartão de crédito físico, seja os cartões virtuais de crédito, eles têm seguros associados. Continuam a ser mais seguros na internet do que o MBWay. O MBWay, uma vez saído, já foi. O cartão de crédito, quem está do outro lado tem que usar uma máquina multibanco. E a máquina multibanco pressupõe uma entidade chamada Visa ou Mastercard que tem seguros associados. Existe aqui uma possibilidade de tentar recuperar o prejuízo. Portanto, cuidado com os meios de pagamentos que vamos usando, porque há meios de pagamento que, uma vez feito o pagamento, voou. O MBWay é bom, é espetacular, mas tem esse risco. Não há volta a dar. Uma vez feito, está feito. Há outros métodos que já podem. Não é... Eu sei que o cartão de crédito é aquela coisa que é tornada o diabo, não tem obrigatoriamente que ser. Mas também existem os cartões de crédito virtual. Eu vou ao MBWay, crio um cartão de crédito virtual e, para todos os efeitos, é um cartão de crédito e eu não tenho cartão de crédito nenhum. É o meu cartão multibanco. Sempre, atenção, é a quem é que dou os dados. Posto isto, questões que possam existir. Primeiras senhoras. Não, em relação a essa questão, por exemplo, se criarmos um cartão virtual no MBWay já é válido, porque não está necessariamente associado ao nosso número, mas lá está, um cartão virtual que é criado à parte, nesse caso... É assim, o cartão de crédito virtual no MBWay, a diferença é que eu posso ser eu a escolher, e peço desculpa ali pela batida no micro, eu posso escolher qual é o limite e qual é o prazo de validade. Ou seja, que se eu quiser criar um cartão que é válido durante 30 dias e que só pode ser usado uma vez, assim ficou, e eu assim que usei, mesmo que o comerciante que estivesse do outro lado possa usar outra vez, já não consegue. Mais do que isso, se é usado no formato cartão, implica que tem que existir uma fatura. Esse, por exemplo, é o motivo pelo qual a Igreja Adventista não pode ter cobranças por cartão, porque nós não emitimos faturas. Se eu estou a usar um cartão de crédito, ainda que virtual, do outro lado tem uma fatura. Se foi uma fraude, eu posso ir à polícia e dizer, eu não fiz esta compra. E o que é que a polícia vai fazer? Vai pedir uma cópia da fatura. Não há fatura. São ativados os seguros da Visa e o dinheiro é reposto. Pode passar, que às vezes acontece, 60 dias, até 2 meses de atraso, mas o dinheiro vem.
Se eu uso diretamente uma transferência, uma vez feita, foi. Agora, para todos os efeitos, um cartão virtual da MBWay tem todas as características de um cartão de crédito normal. Todas. A diferença é só... é o limite que eu próprio ponho. Chama a atenção que há muitas empresas que, eu digo, não funciona. Funciona. Só quando eu crio um cartão de utilização única, há empresas que o que fazem é, para confirmar que o cartão é válido, fazem uma tentativa de compra de €1. E aquela primeira tentativa é para ver se o cartão está válido. Quando eles vão para registar a compra propriamente dita, já foi usado e já não funciona. A forma de alterar isso é criar um cartão. Eu vou comprar uma coisa de €50, eu vou criar um cartão que é válido as vezes que forem precisas, mas até €55. Assim a empresa do outro lado consegue fazer o teste, está a funcionar, e depois consegue ir outra vez e compra, mas o cartão só está válido para aquele valor que eu defini. Essa é uma vantagem que nós temos no uso do MBNet. Permite-me criar, se eu quiser 10 cartões diferentes para 10 compras diferentes, garantidamente é um meio que eu aconselho. Sempre dizendo, primeiro familiarizem-se com a aplicação e depois é que usem. Porque, mais uma vez, o desconhecimento das coisas pode ser um inimigo contra nós. Porque depois estamos a trabalhar numa coisa que eu não conheço. E quando eu trabalho numa coisa que não conheço, é desconfortável. Ajudei? Aqui. E é só para te dar uma breve experiência que aconteceu comigo. Estamos a falar do MBWay. Eu utilizo o MBWay e acho uma excelente aplicação. No entanto, como é óbvio, em todas as aplicações, todas as plataformas têm os seus filtros. É preciso saber lidar com ela para saber, portanto, dar as voltas para não sermos enganados, digamos assim. Mas, idealmente, ser racionais e seguir os passos que nos indicam para que não sejam os outros a mandar naquilo que nós vamos fazer, mas nós tenhamos a certeza daquilo que estamos a fazer. Até há uns tempos eu estava a tratar de umas coisas, portanto, até na zona do comboio, e recebi uma chamada de um número que não estava identificado, que era no telemóvel. E eu atendi, e do outro lado da chamada há uma pessoa que está à frente e diz assim: olha, é só para dizer que eu fiz uma transferência de €200 para o seu MBWay, mas isso foi engano, portanto faça favor, passe-me outra vez o dinheiro. E eu fiquei, quer dizer, eu não conhecia o nome. Ouço uma pessoa a dizer-me aquilo, eu fiquei logo perto. Eu disse: ó amigo, olha, é assim, eu estou aqui a tratar de negócios, depois quando acabar isto, não, mas eu tenho pressa porque eu tenho que fazer aqui um pagamento, estou aqui numa fila, eu tenho pressa. Quando ele me veio com aquela questão da pressa, eu comecei a ficar estressado com isto, porque isso são coisas que criam stress nas pessoas. Mas até ali não tinha posto, ou seja, a gente não pode julgar as pessoas sem primeiro tirar as temas e ver se realmente aconteceu, porque eu posso ir a utilizar a plataforma e basta que me guiar um número. E acontece. E o MBWay é a tal situação, ou a pessoa tem muito boa vontade e devolve o dinheiro e assume e devolve o dinheiro, ou então ardeu. Seja 1000... Não interessa. Seja 1000, seja 10.000, seja 100.000. Ok? O que lá ficou, ficou. Não há prova, não há nada que se possa fazer para provar que foi isso. Então, eu cheguei e disse: olha, eu estou a tratar de umas coisas, não vou agora determinar isto para resolver o seu problema. Você vai aguardar, se realmente aconteceu, assim que eu termino a minha situação, depois resolvo o seu problema. Então, mas tem que ser já, passado 5 minutos, tenho outra vez a pessoa a dizer: faça lá a transferência e não sei o que mais. Ou seja, comecei a sentir muita pressão. Depois foram os amigos dele que ligaram logo de seguida e começaram a pressionar. Eu comecei a ficar muito desconfortável com aquilo, até que a altura disse mesmo: faz-me um favor, eu não estou a conseguir, já não vou atender mais chamadas, vais ali ao multibanco e vais confirmar se caiu algum dinheiro na conta que vejo lá. Quando a minha esposa trouxe o estado, realmente tinha lá €200. Tinha caído na conta através do MBWay. Eu disse: realmente o homem ele enganou. Mas devido àquela situação de pressão, eu estava muito desconfortável e até já estava a pensar que seria burla, porque eles estariam à espera, porque a dada altura uma das até disse assim: mas você resolve isso facilmente, mete o código X e o dinheiro é devolvido automaticamente. Eu, como nunca me aprofundei sobre essa situação, pelos vistos existe, eu não quis arriscar e disse assim: não, vocês não vão falar isso logo, mas esqueci isso. Mas eu quando tiver tempo eu vou ver.
E o que é que acontece? Realmente tinha lá o dinheiro, ao fim de... Não foi como eu queria, porque não estava realmente numa fila para pagar. No serviço podia ter pago e não enganou-se e o dinheiro veio para mim. Eu cheguei, fiz na altura, através do MBA, a devolução de dinheiro e depois mais tarde telefonei para o número e perguntei, então, já está tudo resolvido, está tudo mais calmo e tal. Não é normal, é que realmente você não sabe, mas este dinheiro foi um amigo nosso, que ele até é uma entidade pública, é uma pessoa que é conhecida, e nós estávamos com receio que realmente fosse parar a mãos. É assim, isso é dos casos típicos em que temos que ser cristãos sem ser tansos. É bom uma pessoa poder resolver, e há muitas situações em que há enganos. Isso é a coisa mais fácil. Eu vou escrever um número de telefone, aconteceu há pouco tempo, vou escrever um número de telefone e engana-se num número e já foi para o lado errado. Agora, temos que ser nós a comandar as nossas decisões. É muita urgência, muita urgência. Está em mãos tranquilas. Eu vou resolver, mas tenho que confirmar primeiro. Mas pode confiar. Eu confio. Mas também tenho que confiar naquilo que eu sou. Mas você também tem que confiar. Eu confio, mas você também tem que confiar. Porque este é que é o grande dilema. Nós temos tendência a querer resolver tudo na hora. E depois, o mundo de hoje em dia está baseado também no oposto. Ninguém está cá para ajudar. Portanto, não pode ser. Nós temos que dominar as nossas decisões. E vez após vez, é o dia-a-dia. Basicamente é o dia-a-dia. Todos os dias há esquemas novos a aparecer, mas baseiam sempre no mesmo. Nós andamos, estamos aqui no mesmo buraco. E é muito complicado quando vemos gente com poupanças de uma vida e de repente fica sem nada. Por causa de uma situação... Sim, nos Estados Unidos acontece muito isso, de as pessoas ligarem para uma Amazon fictícia ou para coisas de seguros de vida. Sim, fictícias, em que dizem, mas então deixe-me lá ir ao seu computador verificar. As pessoas dão acesso ao computador, mostram um site do banco falso, em que aparece mesmo lá que receberam o dinheiro e que têm que devolver, mas é tudo falso. Depois as pessoas devolvem o dinheiro que, no fundo, era o dinheiro delas, que elas nunca receberam. Sim. A mim também me aconteceu semelhante. Aconteceu-me eu estar a fazer uma venda, na altura pelo OLX, e de facto recebi o dinheiro na conta do PayPal, mas no dia a seguir já não tinha lá o dinheiro. Ou seja, às vezes a gente recebe o dinheiro, mas é fictício, porque no dia a seguir ele já não está lá. Eu estava a vender uma bicicleta e o gajo disse: eu mando-lhe 300 € já para pagar os portos, que era um valor tipo, quase total da bicicleta. E ele queria pagar isso em portos, era muito acima. Por isso é que temos que ter muito cuidado quando não dominamos a ferramenta. Porque se nós dominarmos as ferramentas, consigo pensar pela minha cabeça. Ele manda-me o dinheiro, eu esperei e no dia a seguir ele já... No caso do PayPal, a PayPal tem o sistema de gestão de conflitos que a pessoa pode se arrepender. Se eu sei que a pessoa se pode arrepender, se eu conheço a ferramenta, qual é a chave? Não tomo decisões antes de passar aquele tempo. Só que mais uma coisa, também tenho já aqui alguém que está a dizer que o meu tempo está a acabar. Como você vê o facto que a tendência, vamos dizer assim, que para cifrar o importante nós vamos ter alguma identificação digital. E com essa tendência da identificação digital, como a gente, numa posição de questão, a dificuldade de comprar e vender ou a proibição vai nos afetar espiritualmente. Assim, a nível do comprar e vender, e isso seria um assunto que teria que ser muito desenvolvido, nós tivemos há bem pouco tempo um exemplo de uma pandemia e quais são as implicações de uma pandemia. Nós somos muito rápidos a querer pôr cenários conhecidos e de repente não se comprava e nem vendia simplesmente porque não haviam lojas abertas. Ou simplesmente porque não havia o que vender. E basta olhar para a Venezuela e ninguém mais comprava e vendia.
porque era só mediante as senhas e mediante o racionamento. Portanto, há muitos cenários possíveis que podem encaixar na mesma profecia. Agora, em termos deste tema em si, eu apenas tenho a dizer como último alerta. Lembrem-se que um banco, quando vos entregou um código, entregou-vos num envelope fechado. Significa que nem o funcionário sabe o que estava lá dentro. Qualquer pessoa que vos vá pedir informações que vos foram entregues em envelope fechado, seja ele um cartão de coordenadas, seja um código disto ou daquilo, se ele foi passado em envelope fechado, é porque não é para mais ninguém saber. E se alguém vos está a perguntar, garantidamente não é do banco, porque do banco foi entregue em envelope fechado. E gostava de deixar esta aqui como o finalmente, que isto aplica-se a coisas que o banco dá, aplica-se a qualquer site de internet, tudo aquilo que é a segurança e que me é pedido para ser eu a escolher a password, é porque é para ser secreto. E se alguém vai perguntar dados desta classificação, não é boa coisa. Ponto. E é por causa disto que vocês, de certeza, também já receberam várias mensagens de bancos a dizer: o banco nunca pergunta dados de cartões matrizes, o banco nunca pede assim. O banco, se bloqueia um cartão, bloqueia e pede para a pessoa ir à agência, não trata por telefone. Eu próprio já fui funcionário bancário, quando havia um problema com um cartão, que nós dizíamos sempre: olha, o seu cartão foi bloqueado por segurança, para ser desbloqueado, venha cá. Ai, mas ao telefone. Venha cá. Porque à frente eu posso ter a certeza de quem está lá. Ao telefone não tenho certeza nenhuma. Portanto, sempre, dados pessoais, cuidado com eles. E, por favor, quando se quer confirmar a legitimidade de um contacto qualquer, utilizar outra forma de contacto. Foi por telefone, a nova vai ser uma chamada, recebi uma chamada, vou presencialmente, de uma outra maneira. Nunca respondam no mesmo meio de comunicação. Porque quando eu respondo no mesmo meio de comunicação, o que eu estou a fazer é partir do pressuposto que está certo. E a outra pessoa do outro lado vai agarrar com unhas e dentes e ele domina mais do que eu. E porque ele domina mais que eu, vou ser eu que vou ser o tanso. Mesmo que involuntário. Porque, amigos, quem está no mal, ganha-nos em experiência. Vale a pena. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos orar? Fechamos isto direitinho? Obrigado. Vamos colocar de pé. Sim. Fazer um bocadinho de exercício, aquecer o espírito também. Nosso bom e amado Pai, gratos, Senhor, porque em conjunto podemos estar agradáveis momentos em que refletimos um pouco sobre a necessidade de usar as capacidades que nos dás para que até nas coisas do nosso dia-a-dia mais simples possamos demonstrar o que é ter em nossa posse a sabedoria do alto. Sabemos, Senhor, que o diabo nos circunrodeia buscando enganar-nos, mas seja a nível espiritual, seja na nossa rotina diária, que possamos permanentemente manter as nossas mãos na Tua mão, mantendo-nos firmes e mostrando que é possível manter a integridade mesmo no mundo de pecado. Possas, Senhor, continuar a fazer-te presente neste encontro do GAM e que possa, Senhor, ser fonte de crescimento rumo à pátria celestial. É o que te ousamos suplicar pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.